Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Hoje estamos aqui estudando sobre Daniel, as profecias de Daniel. Vou começar aqui no capítulo 1, mas antes eu quero introduzir o tema com vocês aqui e falar um pouquinho sobre Daniel e como ele tem sido um profeta especial para vários povos, né? Flávio Josefo, aquele historiador judeu, ele fala que o judaísmo antigo já reconhecia Daniel como um dos maiores profetas, que não somente estava acostumado a falar sobre coisas futuras, mas também estabelecia o tempo nas quais as coisas iriam acontecer. E Daniel ele é aceito por várias vertentes aí religiosas. No judaísmo, por exemplo, o Talmud elogia Daniel como sendo o maior de todos os sábios de todas as nações, das outras nações. O Midrash considera Daniel e Jacó os únicos a receberem revelações sobre o fim dos tempos. O cristianismo reverencia Daniel também, um profeta de muito interesse para filósofos cristãos, muitos filósofos cristãos adotaram aí Daniel, Hipólito, por exemplo, Jerônimo, Tomás de Aquino. E também foi muito importante na época da Reforma. Na verdade, o livro de Daniel, quando surgiu a Reforma Protestante, se fez chover comentários sobre ele mesmo. O Islã ele recorda Daniel como um profeta que predisse o futuro, o fim do mundo, e a tradição islâmica mantém a maioria dos episódios da vida de Daniel como sendo o grande juiz, o vice-rei. É isso que o islamismo ele vem trazer. Mas o que a Bíblia diz sobre Daniel, né, revela sobre ele. No capítulo 1 de Daniel, nós vemos essa revelação sobre o profeta. Daniel, no capítulo 1, versículo 6, fala que Daniel estava entre os moços ali que foram para a Babilônia. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E quem era Daniel? Daniel capítulo 1, versículo 4, fala que ele estava entre aqueles jovens considerados sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e pudesse lhe ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Então, chove adjetivos ali sobre Daniel no primeiro capítulo do livro de Daniel. Qual era a origem de Daniel? Daniel capítulo 1, versículo 3, fala que ele era dos filhos de Israel que haviam sido levados, né, cativos para a Babilônia. Ele era israelita de Judá, da linhagem real, e o profeta Daniel, ele nasceu numa família judaica de alto nível, que vivia na Palestina lá por volta do ano 622 a.C. Vou falar um pouquinho sobre a origem dos povos, né? A origem de Israel. Israel ele se inicia com a promessa de Deus a Abraão, Abraão da linhagem de Sem, que é filho de Noé, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 27, fala sobre essa linhagem, né? Filho ali da linhagem de Sem, Abraão. E em Gênesis capítulo 12, versículo 2, mostra a promessa de Deus, falando que se faria uma grande nação da família de Abraão. E te abençoarei, Deus diz, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Qual é a origem da Babilônia? Babilônia ela se inicia com Nimrod, né? A cidade da Babilônia, e Nimrod é descendente de Cã, que é um dos filhos de Noé. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 10, fala mais sobre Nimrod, fala que Cuxi girou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante de Deus, inclusive a Septuaginta, ele troca essa palavra diante por contra Deus, era uma pessoa que se afastava de Deus, não gostava das coisas de Deus, uma pessoa rebelde. Tá? E o princípio do seu reino é dito lá que foi Babel. Ele era poderoso caçador diante do Senhor,
e o princípio do reino foi Babel, na terra de Sinar. Então ali surge a Babilônia. Os filhos de Abraão, eles eram depositários das verdades divinas, e os babilônios, muito pelo contrário, os babilônicos, eles eram extremamente idólatras e orgulhosos, a ponto de construir a Torre de Babel, que é um exemplo disso, né? Eles queriam tornar célebre o nome deles e construíram aquela torre, e diz lá que era para que eles não fossem espalhados por toda a terra. E Gênesis mostra ali a linhagem de Abraão. Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e ali a formação das 12 tribos de Israel. As tribos de Israel, elas conquistaram ali a terra de Canaã. Aí vem a época dos juízes, a história de Israel na conquista de Canaã. E é uma história repleta de vitórias, mas também fracassos. Eles deixaram o Senhor, voltaram ao Senhor, né? Muitas vezes adoravam a ídolos. E normalmente, quando eles adoravam os ídolos, Deus os entregava nas mãos de espoliadores, os inimigos. Eles não podiam resistir. E aí eles clamavam a Deus, Deus fazia surgir um juiz para libertar eles da opressão, da apostasia, né? Da situação em que eles estavam por causa da apostasia. E Deus libertava, novamente voltava à idolatria. Era um ciclo, né? Depois nós vemos o povo de Israel buscando um rei, ali em Samuel, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 5, mostra isso. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois houve Davi, Salomão, e na época de Salomão, vocês que conhecem a história de Salomão, Salomão, ele deu uma recaída grande com respeito à vontade de Deus, às verdades de Deus, casou-se com muitas mulheres, começou a ceder na questão dos princípios, e na verdade Salomão ainda manteve o reino, mas o seu filho Roboão já não conseguiu mantê-lo, tanto que em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11 a 13, é falado ali que rasgaria-se o reino da mão do filho de Salomão, né? Que foi Roboão. E aí o que aconteceu ali foi uma revolta contra Roboão, na época ali de Jeroboão, né? Houve essa divisão, Jeroboão pegou ali 10 pedaços, 10 tribos, formou Israel, e abaixo existiam mais 2 tribos, as quais formou o reino ali de Judá. Então tem Israel ao norte, Judá ao sul. E os reis de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, 2 Reis 15, 28 diz isso, 2 Reis 17, versículo 2 também diz, muita idolatria, muitas coisas erradas, é dito lá em 2 Reis 17, versículo 7 a 23, pecaram contra o Senhor, temeram a outros deuses, andaram nos estatutos dos povos, nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel, edificaram altos, colunas, postes, ídolos, queimaram seus filhos e filhas como sacrifício e muito mais. E assim, a parte de cima, Israel foi transportada para a Síria. E o cativeiro assírio teve, na verdade, 3 investidas da Síria. Inclusive, a Síria ela chegou muito perto de dominar Jerusalém, só não dominou por uma intervenção divina. Quando você abre 2 Reis 19, versículo 14 a 19, você vê lá a oração de Ezequias. E a Síria não conseguiu conquistar a Jerusalém porque Deus deu uma resposta a essa oração. E naquela mesma noite em que houve a oração, 185 mil pessoas foram mortas pelo anjo do Senhor. Então teve a invasão do cativeiro assírio a Israel, a primeira invasão Tiglat-Pileser III, a segunda invasão Salmaneser V, tá? Tiglat-Pileser ele invadiu do ano 734 ao ano 732 a.C. Salmaneser
V em 724 a 720, conquistou a Samaria, capital de Israel, em 722. Tá? Isso já era profetizado por Oséias, por Isaías, né? Samaria virá a ser deserta porque se rebelou contra Deus, cairão a espada seus filhos, serão despedaçados, as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Isso tudo profecia do que iria acontecer e realmente aconteceu. E houve a terceira invasão de Senaqueribe em 701 a.C., onde houve o cerco de Jerusalém. E o Prisma de Senaqueribe diz que essas invasões, a terceira invasão especificamente, ela rendeu 200.150 pessoas, fazendo uma deportação dessas pessoas do lugar onde moravam para outros lugares. Tá joia? Cativeiro babilônico. Então, depois do cativeiro assírio, existe o cativeiro babilônico. Depois de mais de mil anos das origens dos povos, eles se encontram novamente, Judá e Babilônia. E o primeiro encontro após esses 1000 anos aí das origens, em 2 Reis 20, versículo 1, versículo 6, versículo 9 a 11, você vê que Ezequias ele estava doente e ele pediu ao Senhor uma prova, né? Deus, lógico, prometeu curá-lo, fez acrescentar mais 15 anos à sua vida. Ele pediu uma prova a Deus que retrocedesse a sombra lançada pelo sol no relógio de Acás 10 graus. Nisso que a sombra retrocedeu, nos vales férteis do Tigre e Eufrates habitava um antigo povo, que era o povo da Babilônia, que estava sujeito à Síria naquela época e estava destinado a governar o mundo. Havia entre esse povo aí homens sábios e notaram que a sombra do quadrante solar havia regredido 10 graus. Seu rei Merodach Baladã, tendo sido informado desse milagre, um sinal dado ao rei de Judá, né, para que assegurasse ali uma nova etapa da vida dele, ele enviou embaixadores para se informar a respeito desse Deus. Mas, infelizmente, por causa do orgulho, por causa da vaidade de Ezequias, ele começou a expor aos olhos cobiçosos dessas pessoas os tesouros que Deus havia enriquecido o seu povo. E esses homens que foram lá em Jerusalém conversar com Ezequias eram homens importantes. E isso foi uma imprudência, porque logo após eles sofreriam as consequências. Inclusive, o profeta Isaías falou sobre isso em Isaías 39, versículos 6 e 7, essa imprudência de Ezequias, e diz o seguinte, o profeta Isaías profetizou, disse o seguinte: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disso, Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. O profeta Jeremias também profetizou que iria vir um reino do norte, derramar o mal sobre todos os habitantes da terra, e proclamou contra Jerusalém, que de uma terra longínqua viriam os sitiadores, porque Jerusalém tinha se rebelado contra o Senhor. E olhando no mapa, a Babilônia só fica um pouquinho acima de Israel. Só que a Babilônia ela fazia um contorno para chegar a Israel, e como Jeremias falou, a Babilônia vinha do norte, eles faziam um contorno com respeito ao deserto, né? Eles passavam por cima do deserto, nas terras férteis ali, que era uma caminhada longa, e chegaram pelo norte. O Império Babilônico, ele foi profetizado pelo Senhor em Isaías 10, versículo 12, falando que castigaria o fruto da arrogância, da grandeza do coração do rei da Síria, a pompa da altivez dos seus olhos. E Jeremias também, no capítulo 6, versículo 22 e 23, diz: eis que vem um povo da terra do norte, uma grande nação se levanta dos confins da terra, trazem arco e dardo, eles são cruéis, não usam de misericórdia, a voz ruge como o mar, em cavalos vêm montados como guerreiros em ordem de batalha contra ti.
ó filha de Sião. Então você vê tudo se formando, você vê os profetas proclamando o que iria acontecer, o Império Babilônico surgindo. Babilônia ela teve força ali entre 626 a.C. e 612 a.C. Nabopolassar, rei da Babilônia, esmagou o que restava do Império Assírio, tornou-se o fundador do Império Neobabilônico. A expansão do Império Babilônico, por causas geográficas, dominou ali o crescente fértil. Era uma lua minguante ali, que existia fertilidade, né? De um lado estava o mar, do outro lado estavam as montanhas, embaixo estava o deserto. Então, eram terras férteis ali que a Babilônia ela tomou conta. E Babilônia, até mesmo em seu apogeu, esteve mais ou menos restrita ao crescente fértil. As invasões. Foram 3 invasões. A primeira em 605, Nabucodonosor, nessa primeira viagem, levou utensílios preciosos. Encontrou no templo esses utensílios e levou. Levou também prisioneiros, essa leva especial de jovens judeus. Segundo a Crônicas 36, versículos 5 a 8, diz sobre isso. Então, você vê essa primeira invasão de Nabucodonosor. A segunda aconteceu no ano 597 a.C., levou uma grande quantidade também de utensílios do templo, escravizou mais de 10.000 pessoas, segundo a Reis, capítulo 24, versículo 10 a 17, faz esse relato. Terceira viagem foi no ano 586, e lá ele arrasou com a cidade, destruiu completamente o templo, e levou a maior parte dos habitantes como cativos, deixando apenas os mais pobres da terra ali em Jerusalém. Por que Jerusalém foi destruída, né? Eles fizeram muitos pecados, foram desonestos, injustos para com o pobre, muitos assassinos, transgressão do sábado ocorrendo, perseguição aos verdadeiros profetas, manifestação de favores a profetas que prometiam prosperidade ao invés de condenar o pecado, né? Tinham profetas falsos ali que falavam de prosperidade, mas não estavam nem aí para o pecado e nem a adoração a outros deuses, inclusive Baal. E Miqueias, Isaías, Abacuque, Sofonias, Jeremias, vários profetas, eles ofereceram perdão em troca de arrependimento, mas suas palavras foram dirigidas ao vento. Os israelitas, lá em 2 Crônicas 36, versículo 15 a 17, é dito que zombaram dos mensageiros de Deus, até que a ira do Senhor se ergueu contra o povo. Então, Daniel é uma das pessoas que foi na primeira leva, na primeira visita de Nabucodonosor a Jerusalém, no ano 605. Ele levou essa leva de jovens, que eram de classe alta, né, dos judeus. Eles foram levados como símbolo de vitória dos deuses da Babilônia sobre o Senhor, Deus de Israel. Não era uma caminhada curta, era uma caminhada longa, 1.500 quilômetros, 2 meses de caminhada, e Daniel e seus amigos fizeram essa caminhada. Daniel capítulo 1, versículo 7, mostra que eles receberam novos nomes. Daniel, ele virou Belsazar. O nome de Daniel é muito bonito, significa Deus é meu juiz. Já Belsazar já faz referência à divindade babilônica, Bel. Sazar ali significa Bel, proteja a vida do rei. Ananias, que tinha um nome também maravilhoso, Yahvé, Deus é misericordioso, virou Sadraque, que significa da ordem do Deus da lua. Misael, que é quem é como Deus, virou quem é como Deus da lua. Azarias, que é Yahvé ajuda, virou servo de Nego. Tá? Nego era uma das divindades ali na Babilônia. E quando eles chegaram na Babilônia, novos costumes foram impostos a eles. Eles tinham uma alimentação kosher. Normalmente um judeu ele
um israelita possuía essa alimentação restritiva com respeito a alimentos saudáveis, né? Só alimentos saudáveis, não bebia bebidas alcoólicas, como é dito em Daniel capítulo 1:12. Já a cultura babilônica oferecia uma alimentação com finas iguarias, sem restrições, regada a bebida alcoólica. E, na verdade, essa alimentação da cultura babilônica, quando se fala em carne e vinho, a carne e o vinho eram muito utilizadas em cultos pagãos. Então não tinha somente a ver com a questão de alimentação. Essa alimentação estava envolta num costume religioso. Então não somente estavam sendo coagidos a comer uma alimentação que para eles era considerada imunda, mas também estavam sendo coagidos a fazer parte do culto aos deuses da Babilônia. Lá na Babilônia eles tinham que aprender o caldeu, né? Eles conheciam o hebraico, tinham que aprender o caldeu, acadiano, sumério, aramaico, a religião judaica monoteísta, centralizada na palavra de Deus. Já a cultura babilônica era politeísta, embasada no misticismo. E eles ali em Daniel capítulo 1, versículo 4 e 5, é dito que seriam ensinados durante 3 anos na cultura e língua dos caldeus. Então, os caldeus eles tinham muita coisa interessante naquela época. Eram pessoas conhecedoras da matemática, né? Inclusive 360 graus surgiu das métricas babilônicas, né? O horário que nós temos hoje, com 60 segundos, 60 minutos, né? Tudo isso daí vem da Babilônia. As questões astronômicas, eles tinham muito apreço por isso, inclusive acreditavam que as estrelas podiam prever o futuro. Mas Daniel ele não cedeu. Daniel ele resolveu firmemente não contaminar-se. Tá? E a determinação de Nabucodonosor em dar uma alimentação a eles tem uma relação bíblica com uma ordem divina, né? A mesma palavra utilizada para a determinação ali do rei também é uma palavra utilizada quando Deus resolve originar algo do nada, criar vida do nada, né? Por exemplo, Jonas ali, quando estava deitado perto de Jericó e nasceu aquela planta, Deus determinou que nascesse. E essa palavra em hebraico, determinou, é a mesma palavra utilizada ali de Nabucodonosor para determinar a refeição deles. Isso mostrava que Nabucodonosor estava se colocando no lugar de Deus naquele momento ali, né? Sobre os jovens judeus. Por que Daniel ele permaneceu íntegro? Salmo 119, versículo 9, fala: de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Lá diz a resposta, né? Observando segundo a tua palavra. Deuteronômio 6, versículo 4 a 7, Deuteronômio 29, mostra que os filhos do povo de Israel, eles eram o tempo todo ensinados na vontade de Deus. E por isso ele resolveu firmemente não contaminar-se. Daniel ele podia se sentir muito sozinho. Na verdade, numa terra estranha. Podia sentir até que Deus havia abandonado não somente o povo, mas ele também. Tinha tudo para pensar que Deus havia abandonado. Entretanto, mesmo nessa situação difícil, Daniel ele não se esquece do Senhor nem da vontade de Deus. Numa situação de opressão, numa situação de dificuldade ali no cativeiro, ele não se esquece da vontade de Deus, ele continua servindo a Deus. E Deus dá a ele uma provisão, Deus não abandona eles.
aos 4 jovens ali, ele dá conhecimento, inteligência em toda a sabedoria. Deus não os abandona. Daniel capítulo 1, versículo 17, versículo 20, mostra isso. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, que o rei fez perguntas a eles, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os outros magos e encantadores que havia no seu reino. Deus proporcionou a Daniel e seus amigos inteligência para enfrentar as provações e dificuldades e os protegeu. Algumas lições que a gente tira aqui. Deus, ele em Daniel capítulo 1, versículo 2, é mostrado que ele entrega o povo à provação. Aquele povo de Israel devia ser provado por causa dos pecados e purificado pela provação. Daniel capítulo 1, versículo 9 mostra que Deus concede misericórdia para os seus filhos que querem fazer a sua vontade. Deus dá conhecimento, inteligência, revelação correta aos seus filhos, como é dito em Daniel capítulo 1, versículo 17 e 20. E Deus guarda os seus filhos. Os reinos do mundo passam, mas seus filhos permanecem e permanecerão por toda a eternidade. Daniel capítulo 1, versículo 21. Você vê que Daniel, mesmo com as dificuldades ali, Deus vai abrindo portas para eles. E o reino da Babilônia, não somente para Daniel, mas para os amigos também. O reino da Babilônia passa, mas Daniel permanece no reino da Medo-Pérsia. Isso mostra que os reinos passam, mas aquele que é fiel a Deus permanece e permanecerá eternamente quando receber a vida eterna. E a lição que nós tiramos aqui é que Deus cuida de você. Não importa a crise que você está passando, seja fiel a Deus. Honre a Deus nessa crise. Deus vai cuidar de você, vai te dar sabedoria, inteligência, vai te dar misericórdia e vai fazer você permanecer mesmo nas situações difíceis. Deus abençoe. Muito bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre Daniel. E semana que vem tem mais. Valeu, hein? Um abraço. Tchau, tchau.